Vamos começar aqui a nossa disciplina. A gente vai entrar em alguns conceitos em saúde coletiva e aprofundar, né, mais um pouco essa parte da saúde coletiva, né? Ontem a gente conversou sobre o que é saúde coletiva, como funciona, alguns programas, né? E hoje, de fato, a gente vai entender a história da saúde coletiva de uma forma mais detalhada, tá? Saúde. O que seria o conceito, né? Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, ela é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Então, isso aqui, fixem bem. Eu acho que vocês, quem já fez matéria de SUS, já deve ter até visto, né? Até escutado essa expressão. Então, na realidade, para termos saúde, para sermos considerados seres humanos saudáveis, a gente não tem que ter apenas a ausência de doença, a gente precisa de uma junção de várias coisas, né? Então a gente tem que estar no bem-estar físico, mental e social, né? Tudo tem que estar, como é que eu posso dizer? Tudo tem que estar em pleno vigor, né? Tudo tem que estar se encaminhando muito bem. Se a gente não tiver com a saúde mental boa, não temos saúde. Se a gente não tiver com o meio social bom, não temos saúde. Então não é a ausência de uma patologia, é isso. E que a realidade, né, ninguém é 100% saudável, né? A gente sabe. E segundo a Organização Mundial da Saúde, nós não somos meramente saudáveis. Porque quando a gente está bem no fator econômico, a gente não está bem no fator social, a gente não está bem, às vezes, no fator mental, e aí, né, vai acumulando várias outras coisas, né? Então, é uma busca incessante por saúde. Resume-se a isso. A saúde é um direito garantido de todos e dever do Estado, como eu comentei com vocês ontem, né? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso diz o artigo 196 da nossa Constituição brasileira. Então, isso é algo que já está na Constituição, né? Sobre a nossa saúde ser dever do Estado, que ele tem esse dever de zelar por ela, né? E nos proteger para que não viemos a ter agravos em doenças, tá? O SUS. O SUS foi criado em 1988, né? E o objetivo dele foi o acesso gratuito à população, né? A população ter esse acesso gratuito à saúde, sem precisar, né, pagar. E aí, na época que ele foi criado, ele tinha um modelo que era dividido em 3 categorias, né? A primeira categoria era os que podiam pagar pelos serviços privados, né? A gente fez ali, né, uma demarcação de quem eram as pessoas que poderiam estar ali usando o SUS, e aí os primeiros eram quem podia pagar pelos serviços privados, aquelas pessoas que tinham poder econômico melhor. O segundo, os que tinham direito à saúde por serem segurados pela Previdência Social. Antes de surgir o SUS, foram criados vários programas para funcionários terem acesso. É igual que a gente vê, acho que vocês podem ver em filmes, essa questão dos planos de saúde lá fora, né? Que como lá fora não tem SUS, tem plano de saúde de empresa tal, né? E nessa época, antes do SUS, eram criados esses planos de saúde. Então, próximo à data que foi criado de fato o SUS, tinham vários programas da Previdência Social, né? Quem tinha direito à Previdência Social tinha direito, né, a ter saúde porque tinha os planos diretamente dessas pessoas. O terceiro eram as pessoas que não tinham direito nenhum. Elas não podiam pagar, elas não tinham vínculo com Previdência Social, muitas vezes eram pessoas que estavam desempregadas ou que tinham empregos que pagavam pouco, autônomos, né, pessoas que trabalhavam por conta própria, então essas pessoas não tinham direito de nada, né? E quais eram os objetivos do SUS, né? O primeiro objetivo, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde,
né? Ele ia lá para ver quais são os fatores determinantes da saúde, né? Ele tinha que identificar e divulgar, né, para a população quais eram esses fatores determinantes, que a gente vai falar um pouco mais para frente, os fatores determinantes da saúde. O segundo, ele tinha por objetivo a formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômicos e social, a observância do disposto no artigo 1º do artigo 2º desta lei. Então, né, resumidamente aqui, o que ele tinha que fazer? Nada mais é do que aquelas políticas públicas que eu falei para vocês ontem. Lembra aqueles programas que eu citei? Programa de saúde do idoso, programa de saúde do adulto. Então, ele tinha a obrigação, né, de formular esse tipo de programa para a gente poder entrar, né, cuidando de todas as pessoas em seus âmbitos, seja criança, adulto ou idoso, tá? E o terceiro, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, ele tinha que produzir ações, né? Ação de proteção à saúde tal, né? Ações assistenciais, por exemplo, saúde itinerante, né, que ainda existe até hoje, levando a saúde para a população distante que não tem acesso, né, é uma forma de conseguir, né, o acesso a essa assistência, né, e também tínhamos que fazer atividades preventivas que a gente tem até hoje, né, as atividades preventivas, que são as atividades que visam prevenir, né, a questão das doenças. Eu penso que assim, hoje, né, falta ações preventivas. Eu acho que seria interessante até colocar, além de todas as ações preventivas que a gente existe hoje no SUS, eu acho que eles deveriam dar mais ênfase à atividade física, né? Porque no caso, atividade física é uma ação preventiva a agravos de doenças, ou até para a questão de novas doenças. Então, eu acho que o SUS poderia colocar nessa questão como ações preventivas, né? Eu acho bem interessante essa questão. E agora vamos falar um pouquinho da história das políticas públicas de saúde, né? Como começou essa história toda, onde começou as políticas públicas, a saúde coletiva, como começou esse conceito de estudar, né, essa questão de epidemiologia e quando começou, que deu origem a tudo isso. Vamos lá. De 1500 a 1822, né, a gente tinha o Brasil colônia, né? E aí dentro dessa fase a gente teve uma das primeiras histórias da doença, né? A gente vai começar falando um pouquinho de como começou a história da doença no nosso país, né? E aí a gente começou com a história da doença. Como que era a relação da doença naquela época? A história das doenças era assim, eles achavam que doenças eram uma forma de castigo ou provação, tá? Então, as pessoas que ficavam doentes, né, que tinham enfermidades, eu acho que isso existe em muitas culturas até hoje, né? Eles acham que era uma forma de punir. Por exemplo, você estava saudável, fazia algo ruim e de repente você era amaldiçoado com uma enfermidade, né? Ou então você precisava passar por uma provação, né? Queriam testar você e aí te mandavam uma enfermidade, né? E aí quem podia julgar naquela época, né? Eram os pajés, né? Que eram considerados os líderes dos indígenas, né? Nessa época, porque vocês sabem que o nosso país, né, era colonizado pelos indígenas. Então, era o pajé que comandava e eles que faziam sessões ali para tentar curar, né, aqui na questão do curandeirismo, né, eles que faziam aquelas sessões para tirar. Tem fatos na história que eles diziam também que além de ser castigo ou provação, eles diziam que eram espíritos malignos no corpo da pessoa, né? E aí eles faziam aquelas sessões de tipo exorcismo, mas não é exorcismo. Mas a intenção era essa, né? Tirar aquele espírito maligno da pessoa. Professor, até hoje tem tribo que quando nasce crianças com deficiência, eles matam.
Isso, eles matam, né? Pois é, É, pra eles você matam as ver. crianças. Já, coisa feia. Não, mas até hoje, na verdade, essa questão da crença, né, tem, além de tribos, tem religiões que ainda acreditam nisso, né? Acreditam que a doença, ela é uma forma, né, de punição. E eles veem, sim, a questão diferente, deficiências físicas, né? As deficiências físicas, elas são as que mais assustam. Então, eles veem ainda como a deficiência física uma forma de que a pessoa é amaldiçoada. Então, até hoje, existe essa cultura, né? E eles têm essa prática mesmo de matar. E aí, né, tinha essa questão do curandeirismo, né? Nessa época, depois que evoluiu mais um pouco, a gente começou, né? Eles começaram a ver que precisavam tratar doenças, né? Eles começaram a ver que nas plantações haviam algumas ervas que podiam ajudar. E aí cresceu, né? Nasceu o curandeirismo, que nada mais era do que uma pessoa comum, né, que começou ali a ter habilidade com as ervas. Às vezes eles também eram os barbeiros, tá? Existiam naquela época os barbeiros e os barbeiros faziam, né, cirurgias, faziam só porque eles mexiam com o bisturi, eles eram aptos, né, a ir fazer essas cirurgias, abrir coisas. Então eles foram os nossos primeiros médicos, né? Os cirurgiões barbeiros, que eram conhecidos. E aí, em 1543, né, surgiu a primeira Santa Casa de Misericórdia de Santos, né? Depois que passou esse processo todo, da doença, que era provação, e aí, né, foram descobrindo as ervas e foi passando o tempo e cada vez mais foram conhecendo, né? Tem toda a história da saúde por trás disso, outros profissionais começou a ver que, por exemplo, Florence, né, que é a mãe da enfermagem, ela veio e mostrou que precisava mudar várias questões, né? E aí começou a surgir a formação dos profissionais e surgiu, né, os primeiros hospitais, né, que nessa época ainda não eram hospitais. Era a Santa Casa era uma casa de freiras, né, que a igreja pegou para eles para cuidar dos enfermos, né? Então surgiu a primeira casa, né, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que foi em 1543. E aí, pegando, né, o gancho, depois de alguns anos, surgiu a Santa Casa de Misericórdia de Salvador. Essas foram as duas primeiras Santa Casa, né, do nosso país. E aí foi a esse o pontapé da questão da hospitalização, de você procurar realmente um centro para você ser tratado. Não era mais barbearias, não era mais casas de curandeiros, né, já eram a questão da igreja, né, que quem comandava eram os padres jesuítas, tá, na época. E aí eles que criaram essa questão de trazer, eram as freiras, né, que eram as nossas primeiras enfermeiras, né, foram as freiras. E aí, né, ainda dentro desse processo, tivemos a chegada da família real no Brasil em 1808. E a chegada da família real, ela provocou vários acontecimentos muito importantes para nós, né? Por quê? Porque a família real, ela veio de Portugal e lá eles eram muito mais evoluídos do que nós, né? Eles já tinham todo um processo de saúde, doença mais definido do que a gente, enquanto a gente estava ali na base da ervinha e do chazinho, mas a gente ainda não sabia direito da onde vinha a doença, como é que a gente fazia para prevenir. E a família real, como eles quiseram fazer morada no nosso país, eles trouxeram os bons hábitos também, né? Eles trouxeram os hábitos de saúde de lá e eles começaram a implantar, né, ali onde eles estavam. Por quê? Porque eles queriam qualidade de vida e eles precisavam implantar. Então começamos a política médica, né? Ó, tivemos a intervenção na condição de vida e de saúde da população. Então eles começaram a intervir, começaram a ver que algumas práticas que podiam causar doenças estavam erradas, estavam sendo praticadas de forma inadequada, alguns hábitos de higiene precisavam mudar, e aí teve todo um processo na saúde a partir disso.
né, ele começou a controlar, né, o aparecimento de epidemias, né? Tava ali um surto de uma mesma doença, todo mundo com sintomas parecidos. Peraí que a gente vai investigar, porque eles não queriam, né, que essa população trouxesse doenças para eles. Então foi assim, foi uma forma deles se protegerem e acabou que todos que estavam ao redor foram beneficiados, né, com esse conceito novo de saúde. E aí surgiram, dentro disso, né, surgiram várias teorias, né, da doença, né, várias teorias de doenças. A primeira teoria, né, segundo o Brasil 2005, que é o Manual, né, de Doenças do Brasil, é a teoria miasmática. Ela dizia o quê? Concebia as emanações de elementos do meio físico como seus agentes responsáveis e insalubres, porque ainda não se conhecia a existência dos micro-organismos. Então, ou seja, considerava-se que o ar era o principal causador de doenças, pois carregava gases pestilenciais oriundos de matéria orgânica em putrefação. Então, em outras palavras, essa teoria defendia que a gente ficava doente por causa do ar que estava ali, né, sobre a gente. Então, como eu falei, quando a família real veio para o Brasil, como não tinha saneamento básico, não tinha tratamento de água, o cheiro era muito forte, então começaram a se surgir várias teorias de onde vinha a doença, porque eles começaram a perceber que próximo àquele lugar que tinha um cheiro forte, né, que tinha um odor muito fétido, as pessoas ficavam mais doentes do que aquele lugar onde as pessoas não tinham tanto acesso a esse cheiro. Então, isso, né, deu origem a várias teorias, porque nessa época, como eu falei, a gente ainda estava, o país ainda estava, né, em processo de descobrir o que era isso, o que era aquilo, por que a gente ficava doente, né, da onde que vinham as doenças, e aí começou essa pesquisa, né, a pesquisa epidemiológica começou aí, né, vamos pesquisar da onde que vem a doença, né, vamos entender, e aí, né, surgiu essa teoria que era do ar, né? É tanto que na época do primeiro surto de cólera, o surto de cólera, ele era próximo a um bairro realmente que não tinha saneamento básico. E aí o odor, né, era muito forte. Então eles atribuíram o surto de cólera no país por causa do ar. Então, para vocês verem, né, que era meio um tiro no escuro. Só que fazia sentido, né? Como eu falei, a população ficava mais doente quando ela estava próxima a esses cheiros, né? Tinha a questão também, né, de matéria orgânica em putrefação. Por quê? Porque eles não tinham o hábito de enterrar os mortos nessa época. Então, assim, os mortos eram jogados em alguns locais e ali eles entravam em estado de decomposição. Então, vocês imaginem o cheiro e o estado desse local, né? Aquele cheiro de podre mesmo. Então, até hoje, na verdade, tem alguns cheiros que o odor é tão forte que incomoda a gente já sai de lá com a sensação de que tá doente, né? E aí, em 22 de janeiro de 1810, né, eles criaram, baseado na teoria miasmática, né, eles criaram o lazarento, né, para a quarentena dos viajantes e de escravos que tinham doenças epidêmicas. Então eles criaram um centro de contenção, né, um centro de quarentena, né, um local específico que essas pessoas que estavam apresentando sintomas dessas doenças epidêmicas, né, da época, eles começaram a colocá-las lá em quarentena, né? Muitas vezes eles colocavam lá elas para morrer, né? Ficavam ali só aguardando, né, a hora da morte, porque eles também não sabiam direito como lidar, né, tratar algumas doenças. Então as pessoas ficavam ali excluídas da sociedade para não passar, né, para não ter contato com elas e não passar a doença para elas, né, e aguardando esse tempo. Então, a primeira quarentena do país foi em 1810, né, que eles retiraram a população. Então, as autoridades sanitárias,
elas poderiam conceber o visto de entrada nas pessoas na cidade. Então, quem dava o visto de entrada para aceitar eram as autoridades sanitárias. Então, chegava uma embarcação no Brasil, as autoridades sanitárias estavam lá na porta para saber quem estava doente, quem não estava, que qualquer coisa ia para o isolamento, né? Então é muito interessante como eles foram evoluindo, né? E se virando para poder proteger os seus. Então, a nossa primeira quarentena foi aí, em 1810, né? E aí a gente tem a próxima teoria, que é a teoria da unicausalidade, né? Que ela veio para superar a teoria anterior, que é a teoria miasmática. Então, o que que ela defendia? O modelo unicausal de compreensão da doença baseava-se na existência de apenas uma causa. Então, a gente já começou a ver que tinha um agente, né? Para um agravo ou a doença. Então, a doença, eles já descobriram que ela tinha um agente causador. Ela não era simplesmente aleatória, né? Essa concepção causou sucesso na prevenção de diversas doenças infecciosas, mas apresentou uma visão única em relação ao combate às enfermidades geral. Por quê? A partir do momento que você pensa que a doença ela tem um fator causal, você começa a investigar quais são esses agentes, né? Quais são os agentes infecciosos? São micro-organismos? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, a partir desse momento, a partir daí, né, o país conseguiu fazer programas de proteção à saúde baseado nisso, né? Baseado em retirar as pessoas daquelas áreas onde elas apresentavam mais índice de doenças. Ah, era próximo àquela região que tem odor, né, de putrefação, vamos tirar. Não, vamos mudar esse pessoal de localização, vamos fazer isso. E aí começaram as primeiras ações, né, de prevenção à saúde a partir da teoria da unicausalidade, né, que ela dizia que só tinha uma forma de você ficar doente, que é por um agente. E aí, em 1889 a 1930, a gente continuou, né, esses avanços na época da República Velha, né? A gente teve o avanço da bacteriologia, porque a partir da teoria do agente, que a doença tinha um agente, a gente foi descobrir quais eram esses agentes. Até que a gente descobriu que muitos deles eram causados por bactérias, né? Esses micro-organismos que existem até hoje. Então, tinham bactérias ali. Então, a gente começou a descobrir. A partir do momento que foi descoberto que eram das bactérias, a gente começou a criar métodos, né, para nos proteger dessas bactérias. Então, a gente teve a medicina higienista, na verdade. Gente, esses nomes confundem a minha cabeça demais. A medicina higienista. O que é a medicina higienista? É a questão da mudança de hábitos de higiene da população. Então, por exemplo, a gente sabe que as mãos, né? Eu já passei ela no rosto aqui 500 vezes. As mãos, elas contêm bactérias, né? E o fato da gente não lavar as mãos, da gente não higienizar ela, né? Ela acumula micro-organismos na sua superfície, dentro das unhas, e muitas vezes a gente põe na boca até hoje, né? A gente põe na boca, a gente passa no cabelo, a criança coloca na boca, então foi uma das questões que eles implantaram, questão de higiene, de banho, de lavar as mãos, né? Só esse simples fato já começou a mudar, né, todos os trâmites da saúde, né? Então isso é muito interessante. Muitas bactérias, muitos micro-organismos, eles se proliferam a partir de sujidades, né? Então muitas vezes só uma água e sabão já resolve, né? Igual eu tenho os pacientes que vai chegar para fazer curativo comigo, né? Colocando aqui em exemplos práticos, chegam os pacientes, assim, gente, com 1 quilo de terra no pé, por exemplo, tem um machucado no pé. Chega o paciente com 1 quilo de terra, entendeu? Ele chega pra tu dar um banho nele mesmo, assim, porque a sujeira é grande demais. Aí tem uns que eu olho e falo, pelo amor de Deus. Teve um que eu falei, senhor, o seu problema
falta de água e sabão. No seu curativo que não precisa ser feito não, é só água e sabão. E aí, esses micro-organismos vão se aproveitando da região que já está lesionada e tudo vai ficando pior, né? Então, para vocês verem a importância, né, da boa higiene. E aí a gente também teve o planejamento das cidades, né? Como eu havia falado, aquelas pessoas que moravam em regiões que não tinham saneamento, aquelas pessoas que moravam perto dos lugares onde eram colocados, né, os mortos e entravam naquele estado de putrefação, elas foram retiradas, as cidades foram construídas, né, tiveram crescimento em outros lugares mais propícios à saúde, né? Então, assim, eu acho a história muito interessante, na verdade, porque para vocês verem assim que foi tudo um tiro no escuro, né? Mas eles conseguiram evoluir com coisas pequenas, uma lavagem de mão, um banho, um planejamento melhor da cidade, né? Até hoje a gente vê que as pessoas que moram perto de córregos, né, são pessoas que têm mais índices de doenças, né? Então, esses fatos que foram melhorando cada vez mais a nossa qualidade de saúde. Nessa época, a gente tinha as doenças em destaque. Como eu falei para vocês, a cólera. A cólera foi a nossa primeira, né, a nossa primeira peste, né? Uma das nossas primeiras doenças, que a doença oficial, né? A primeira doença oficial foi a cólera, né? A partir do estudo da cólera, né, eles foram vendo, né, da onde vinham as doenças, era de micro-organismo, porque a cólera ela vinha da má qualidade da água, né? Naquela época as pessoas ficaram doentes e aconteceu mesmo uma pandemia muito grande, foi uma pandemia de cólera que matou muita gente. Tudo isso por causa da falta de água tratada e saneamento básico. E eles começaram a observar isso, né? Primeiro eles achavam que era por causa do cheiro, né? A cólera. E aí depois eles começaram a perceber que as pessoas que tomavam a água de um dito córrego lá próximo, né, próximo dessa cidade, eram as pessoas que ficavam doentes. Então, um pesquisador, eu não lembro quem foi, né, o nome dele, ele fez, né, ele foi lá e coletou e foi fazer a análise daquela água. E ele descobriu que dentro da água tinham micro-organismos, né? E lá ele achou a causa do problema que estava acontecendo. Então eles conseguiram erradicar a cólera com métodos preventivos, que foi tratamento de água e esgoto, né? Então é super interessante. A gente teve também a peste bubônica, aí já entramos para as mais comuns, febre amarela, varíola, tuberculose, hanseníase e febre tifoide, né? Que eram as doenças em destaques daquela época, que foram doenças que tivemos grandes epidemias e doenças que mataram muitas pessoas, né? A partir desse processo todo, que a gente evoluiu com o planejamento de cidades, né? Descobrimos, de fato, as primeiras doenças, né? As doenças em destaques, a gente vai para a segunda parte, que é nas medidas preventivas, né? A partir daí foram impostas medidas jurídicas. Quais medidas jurídicas eram essas com relação às doenças? Começou-se as primeiras notificações das doenças, né? Então a saúde coletiva, ela é muito isso, né? Igual eu expliquei para vocês. Ela pesquisa e notifica o índice das doenças, né? A gente faz uma pesquisa epidemiológica das doenças. E foi lá que começou a primeira notificação de doença. Por quê? Porque eles queriam quantificar quantas pessoas estavam, né, apresentando aquela doença, onde essas pessoas moravam. Essa notificação, ela ajudou muito na questão da cólera, né? Como eles tinham registros daquela população e eles começaram a ver que no cadastro da população era aquela população que morava próximo ao córrego tal, que tinha acesso à água do córrego. Então aí eles começaram a ligar as peças. E foi quando descobriram, né, o agente causador da cólera. Então, para vocês verem a importância que tem pra gente até hoje as notificações de doenças, né? E aí começamos a questão da vacinação obrigatória, né? A gente descobriu quais eram as doenças, os micro-organismos, né? Que causavam as doenças. A partir daí foram criadas as primeiras vacinas e elas eram
impostas, né, de por meios jurídicos. A população ela era obrigada a tomar. Por quê? Porque nós tivemos epidemias e epidemias que matou muita gente. Então foi uma forma de obrigar a população a tomar as vacinas, né, para proteger tanto a gente, né, a população, quanto toda a população que estava vivendo ali. E professora, boa noite. Boa noite. Relacionando a esse ponto aí das doenças que eu via muita gente, meus avós falando da época que eles moravam no Seringal, que muitas crianças, eles quando nascia doente, por motivo da água que bebia, do tratamento que eles tinham em relação o costume, né, da vida diária que as pessoas que existiam no Seringal era totalmente diferente, assim, porque tudo eles tinham uma dificuldade, né, que não tinha esse tratamento, e tudo podia morrer. Em relação à gripe, a minha mãe falava que teve um irmão dela que ela já falou, quando era pequeno, né, coisa de na colônia, assim, falava que por causa de uma febre, pegou uma febre à noite, no outro dia já estava ruim, então assim, passava pouco tempo e já falecia, entendeu? As crianças. Então assim, a gente vê que quanto as coisas mudaram em relação a isso, né? Hoje você pega uma febre, ou agora não, porque se você pega uma febre, você fica preocupado achando que é Covid, né? Mas antes não, antes você pega antes pegava uma febre, uma gripe. Quantas gripes já matou crianças antigamente, né? Uma gripe, né? Sendo que hoje também não tá nada diferente, mas não se compara a anos anteriores, né? A E essa gripe já teve pandemia, antes de criação da vacina, já teve pandemia de gripe dela matar muita gente, né? Tipo, no caso, gripe espanhola, né? Ela matou muita gente, e é um vírus da gripe. E aí quando as pessoas vinham, aí a mãe disse que na época que esse pessoal vinha em mutirão para dar as vacinas, aí muita gente tinha medo, porque da mesma forma que existe hoje os comentários que as pessoas vão morrer se tomar a vacina da Covid. Aí a mãe disse que na época, meu Deus do céu, ninguém queria tomar a vacina da febre amarela, esse negócio que matava as pessoas, porque disse que matava, ia matar era mais, não sei o quê. Aí para tu ver como ainda hoje ainda existe esses mitos, né? Assim, esse pensamento das pessoas de não querer tomar a vacina da Covid. A gente escuta hoje no século XXI, nós escutamos pessoas dizer que não quer tomar vacina porque como é que pode que os cientistas descobrem a vacina em 5 anos e como é que menos de um ano, mas as pessoas não pensam que foi o mundo que se juntou para estudar e gerar uma vacina. Não foi um grupo de pessoas, né, que está ali se preparando, que passa realmente anos para dar uma vacina, para descobrir um medicamento, alguma coisa do tipo. E a gente vê que o mundo parou para isso, o mundo se focou nisso, né? E as pessoas não têm esse pensamento, as pessoas continuam ainda na relação do mito, né? De achar que, não vou tomar porque não é certo, não é errado, porque vai gerar doença, vai gerar isso. Mas a vida diária da gente já se torna uma doença. Tudo que você pega numa mão uma bactéria, alguma coisa do tipo, você já está respirando uma... Então isso pode gerar uma doença, né? Então, cada vez mais, eu nunca tomei vacina. Quero distância de ti, hein, Elisângela? Deus me livre, quem é contra a vacina. Eu já vi uma reportagem que a partir do dia 12, parece, dia 12, não sei, de junho, não sei, é uma data aí de junho que vai ser liberada a vacina para todo mundo, né? Eu não sei se tá... Oremos. Essa relação da vacina, mas se sair, eu quero tomar a minha e esperar que dê tudo certo, né? Então, E é isso evitar. mesmo. Você tá correto. Então, só aqui Porque... colaborando com a participação. Oi. Oi, pode falar. Essa informação da vacina aí é dia 14, só que segundo o que está informando no AC 24 horas, inclusive. Isso, eu vi isso mesmo, essa 24 horas. Está escrito da seguinte forma, está liberado vacinação a partir dos 59 anos, começará na próxima segunda-feira, dia 14, na capital acreana. Ah, tá. Pra Então dá a todo mundo, entender né? que é a partir de 59 anos. Geral, no sentido que não vai ser mais Comorbidades, direcionado né? às profissões, né? Tipo, Tá, entendi. isso, tipo Valeu. caminhoneiro, industriais, aquelas coisas lá que foi reservado A anteriormente. gente vai voltar a vacinar a população comum. Que, gente, é um absurdo. Agora que a gente vai voltar para 59 anos. Para mim, isso é um Eu vou esperar um retrocesso. pouquinho ainda. Mas para Valeu, vocês, Adil.
para vocês verem, né, que essa questão da vacina, quando eu estava até planejando essa aula, eu dei um destaque a mais sobre essa questão da vacina e esse slide, porque o que eu tô falando aqui para vocês, a gente tá vendo atualmente hoje no mundo. Entendeu? Quando eu estudei saúde coletiva lá atrás, que a gente estudou sobre isso aqui, era considerado um absurdo as pessoas que eram contra vacinas. Eu mesmo pensei, mas hoje, atualmente, nós estamos vendo novamente a revolta da vacina, né? Tem aqui, né, um fato, em 1903 houve, né, a revolta das vacinas. E hoje, em 2021, nós estamos tendo uma revolta da vacina, né? Como muita gente, eu vi até, não sei se foi no grupo da sala de vocês, foi um grupo de outras salas também, o CTA falando sobre a vacinação, né? Que eles solicitaram a vacinação para os alunos entrarem em campo de estágio. E muita gente perguntando, ai meu Deus, é obrigatório porque eu não quero tomar, não sei o quê. Isso é uma revolta da vacina. Como vários idosos não tomaram a vacina, né? Então, por quê? Porque as pessoas têm medo do que elas não conhecem, né? Que nem o colega estava falando. Foi uma vacina que foi criada muito rápido e essa vacina ela ainda não é 100% e ela vai se aprimorar com os anos. O que não dava era pra gente ficar nadando e morrer na praia. Por isso que foi criada essa vacina, entendeu? Justamente pra gente tentar o que dá pra atenuar desse vírus já tá no lucro. É melhor do que você, por exemplo, ir pra guerra sem armadura. Não quer, quando a gente vai pra guerra com armadura, não quer dizer que tu vai sair vivo. Mas tu também não tá ali totalmente exposto, tu tem uma barreira. E é isso que a vacina da Covid hoje ela nos representa. E eu, sinceramente, gostaria muito de ir pra guerra com armadura e capacete e tudo que eu tiver direito. Entendeu? Só que é uma questão que as pessoas, né, não têm não tem o conhecimento, né? As pessoas antigas também, até as pessoas novas, elas têm medo porque acham que é o governo, a teoria da conspiração. O governo quer matar todo mundo e não sei o quê. E cada um com a sua, né? O problema é que quando a gente deixa a vacina, ela não é uma coisa pro bem só, pra mim. Ela não é só o bem da Lauana. Se eu me vacinar, eu faço bem para toda uma população, igualmente com todas as vacinas, né? Febre amarela, todas essas doenças, né? A tuberculose. Se eu sou vacinado, né? Muitas dessas doenças a gente não pega essas doenças. Se eu não pego, eu não transmito, né? Então, a população, por isso que teve doenças que por causa da vacina foram gente, a palavra Erradicadas. erradicadas, eu quero falar erradicadas, ó. Isso, erradicadas, entendeu? Por causa das vacinas. Então, como é que as vacinas é uma coisa ruim? Se não fosse por elas, nós teríamos tantas outras doenças. Se não fosse pela vacina, até hoje a gente estava morrendo por causa de uma gripezinha, como diz nosso presidente. A gente estava morrendo por causa de gripe. Pegou uma febre, morreu. Então, como que a vacina vai representar uma coisa ruim, né? Então, né, fica aqui a nossa reflexão. Professora, mas Aquele a questão não é assim, eu não vi das pessoas mais idosas, eu vi foi dos mais jovens, entendeu? Do pessoal que é estudado, pessoas que estudam, que sabe a realidade. As pessoas mais antigas, tá todo mundo, que eu, pelo menos eu conheço, tomaram a vacina, poucas assim, porque não quiseram tomar mesmo, porque são evangélicos e acreditam num Deus, né? E acham que isso é tipo lá de politicagem, leva o mito lá do Bolsonaro e coloca na cabeça de alguns, né? E eles acabam acreditando, né? Enfim, é mais ou menos essa relação deles não acreditar. E os jovens, as pessoas mais novas que têm conhecimento de estudo, eram os que estavam lá falando mal, julgando, que isso ainda vai ter consequências. Tudo na vida da gente, professora, tudo que a gente come, futuramente o nosso organismo vai estar respondendo, a gente é bem claro. Né? Tudo que a gente hoje come, nós que somos mais novos, assim, tem uma idade de 30, 20, 25 anos, daqui a 10 anos a gente vai estar sentindo sequências do que a gente se alimentou. Porque tipo assim, a gente não se alimenta tão bem, a gente come salgado, eu pelo menos eu como salgado, refrigerante, essas coisas. Eu também. Isso aí, a gente sabe que isso é errado, né? Isso é errado, isso aí futuramente a gente vai saber das consequências. Mas isso faz parte da vida, né? Então eu vejo assim que tudo tem consequência, não é algo só, porque essa vacina foi feita e as pessoas vão... Eu vi uma reportagem um dia desse aí, um cientista, não sei se era cientista, que daqui 2 anos as pessoas que tomaram a vacina todas vão morrer.
Então, imagina o mundo vai ficar sem... Vai ter um arrebatamento, porque ninguém vai morrer todo mundo, porque quem tomou a vacina, não foi só no Brasil que tomou a vacina, e o mundo aí, nos Estados Unidos, que já a população quase 100% já tomou a vacina, porque quem não tomou realmente foi o Brasil, assim, em si, né? Os outros países aí, no Canadá, na Austrália, já tomaram a vacina, com 16 anos já tomaram a vacina, e nós estamos aqui ainda nos 59 anos ainda. Então, assim, é uma realidade que tem que ser falada mesmo, e é o ponto de vista de cada um, né? Cada um dá sua opinião, e pronto. Isso é verdade. Aquele último enfermeiro que faleceu agora do PS lá, ele foi, todas as 2 vezes que ele foi tomar a vacina, ele driblou lá os pessoal na fila lá. Foi E aí mesmo. o que aconteceu, né? Talvez ele teria uma chance maior, né? Foi exatamente isso. Ele é um caso, né? Eu até conhecia, assim, não conhecia ele mesmo, né? Eu conhecia ele de vista. E foi, ele não concordava com a vacina. Agora você me diz, um enfermeiro, né? Um profissional de saúde que está na linha de frente, pegou a doença e foi muito rápida a doença. Quando ele pegou, assim, foi repentino e rapidinho ele evoluiu mesmo para um quadro mais grave e faleceu. Porque ele não acreditava na vacina. Ele dizia que não ia tomar porque ele não acreditava na vacina. Então, claro que isso é uma opinião de cada um, né? Diferente aqui nessa época da República Velha, né? Aqui a vacina era obrigatória. Hoje a vacina não é obrigatória, né? O mundo se envolveu para nos dar uma chance, né? É escolha nossa aceitar essa chance, tomar a nossa vacina, como é escolha nossa não tomar a vacina. Isso aí, né, eu não entro em critérios, mas a gente tem vários exemplos, né? No caso dele, ele evoluiu muito rápido para um quadro grave. Quem sabe ele teria tido uma chance, né? Ou não. O vírus da Covid, ele é um vírus muito oportunista, ele se esconde no teu corpo. Então ele ainda é um vírus diferente. Por isso que tem gente que não acredita que a vacina ajude. Porque tem casos de gente que já vacinou e ficou internado e ficou ruim, não sei o que. São efeitos colaterais da vacina, infelizmente. Isso acontece. E aconteceu com todas as outras vacinas que já foram criadas no mundo. Professora, a vacina da gripe é uma que, quando você toma, você tem reação da gripe, você fica gripado. E tem gente que Né? não Não sei, toma por causa e disso. tem gente que... E a vacina, não sei se isso é verdade, mas uma vez eu tinha falando que, tipo assim, é um ano após o outro, né? Tipo, toma a vacina do ano anterior. É como se fosse algo atrasado. Tipo, nós estamos em 2021, nós estamos tomando a vacina de 2021, mas como fosse a referência de 2020. É um ano após o outro. É, por, É mais ou menos isso. é porque, na verdade, a gente toma várias vacinas da gripe, né? De vários vírus. Porque o vírus da gripe, ele não é só um, eles são vários. Vários, inúmeros. E ele é um vírus que muta. Por isso que todo ano tem campanha de vacinação. Eu não tomo não a vacina, apesar de que eu não gosto mesmo de tomar vacina. Tu nunca tomou nenhuma vacina, Elisângela? Eu não. Nada, nenhuma? Não. Mulher, como é que tu vive? Deus cuida de mim. Então. Olha que esse Deus me proteja também. Olha, minha mãe tomou essas 2 doses aí e pegou a Covid depois que tomou, viu? Ei, mas você sabia que a vacina não previne que você pegue o Covid? A vacina, na verdade, previne de formas graves do Covid. Quem que vai tomar se não presta? Olha, eu acho que a gente não precisa né? A gente não toma a vacina da gripe e não pega gripe? Pois é, a minha amiga tomou, não tinha gripe nenhuma, tomou a vacina, hoje vive morrendo aí. Porque é a reação da medicação. Por exemplo, o da Covid agora, ela deu reação. Teve pessoas que tomou, a minha irmã tomou a vacina da Covid e ela teve reação, sentiu muita dor de cabeça. E como foi um dia, assim, ela passou um dia e meio ruim, depois que tinha tomado a vacina da Covid, entendeu? É porque a reação da vacina é assim, ela dá reação. Pode ser qualquer vacina. Tu vai no posto tomando de pirona, tu sente reação. Sente mesmo. Creio eu que pelo menos uma vez na vida alguém um dia gripa, né? Porque eu acho que essa pessoa que não gripa, acho que não existe. Não é isso? É o sistema imunológico blindado, minha filha. Tem um guerreiro a samurai no sistema imunológico. É verdade.
Gripa direto. Eu não, é de ano em ano. E nem precisa tomar vacina. Não, sim, sistema imunológico é Vai assim. tomar a vacina da Covid, Elisandra. O sistema imunológico, ele tem esse processo de nos proteger. Ele é um sistema imunológico de uma pessoa que dorme bem, sistema imunológico de uma pessoa que se alimenta de forma correta, entendeu? Que ela tem, né, tudo certinho no organismo. Nossa, tá ótimo, entendeu? Dá super certo. A questão das vacinas é só nos proteger de formas graves, né? Por exemplo, igual a gente vê da gripe, ela não impede de ninguém pegar. Oi? Professora, seu áudio sumiu. Estão ouvindo? Peraí, que acho que bugou. Peraí. Vocês estão me vendo, pelo menos? Peraí. Tá desligado o microfone. Vendo tá, mas tá. Não tá me ouvindo. É, e bugou. Ele desativou meu áudio do nada. Acho que é porque meu computador também não aguenta mais ouvir minha voz. É o quê? Nada não. Fala na minha cara, rapaz. Então vamos terminar a aula hoje, professora. Só amanhã agora. Mas é porque vocês que entram nesse negócio. Já era pra eu estar no final da aula, mas vocês querem discutir guerra de vacina? Continua a aula aí, vai. Ah, mas a aula assim é boa. É bom a professora ficar falando, ninguém fala nada, ninguém entende nada. E assim todo mundo entende. É porque esse assunto, ele é um pouco, é de lei, é história, né? Então acaba que fica um assunto meio chato. Então vocês, né, a gente falando, e eu já sabia, tá? Nesse slide aqui eu sabia que a gente ia falar de vacina da Covid, e isso aí era certeza. Eu já contava com isso. Mas enfim, então, cada um sabe do seu, onde o sapato aperta e sigamos, né? Quem não for tomar é bom que sobra mais dose. Que aí eu tomo mais de 2, eu quero tomar todas. Isso, a minha tá liberada, pode tomar à vontade. Obrigada. Então, né, se a Elisângela fosse dessa época da República Velha, ela seria obrigada a tomar vacina, que senão ela era presa. Eu ia ser presa, não ia tomar não. Mas como vivemos hoje num país livre, né, não é obrigado. Então tá tudo certo. É verdade. Então aqui, né, criou-se também, né, as vigilâncias sanitárias, né, para fazer essa vigilância em saúde, a quantificação, né. E aí a parte que eu achei bem interessante, né, porque na época que o Oswaldo Cruz, ele foi nomeado para ser diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, né, ele foi do cargo, né, de diretor. E foi muito engraçado porque os maiores desafios dele, aqui, um dos seus maiores desafios como sanitarista, né, que ele era sanitarista, foi o surto de varíola. Ele entrou e ele já teve um surto de varíola, né? E aí ele tentou, então, promover uma vacinação contra a varíola. Como que ele tentou fazer isso? Obrigando as pessoas a tomarem a vacina, porque ele não viu outra alternativa. As pessoas morrendo e falou, então vamos obrigar esse povo a se vacinar, né? Então, como que era acontecer essa vacinação? Os profissionais, eles iam para dentro das casas dos pacientes, né? Ele ia lá, igual a gente de saúde hoje em dia, mas a gente de saúde que trabalha, né? Eles iam fazer vacinação em massa na casa das pessoas. Então, era meio que como se fosse uma invasão mesmo. Ele chegava na tua casa, abria teu portão e impunha ali a vacinação para você tomar. E aí, né, dessa forma, muitas pessoas, né, elas ficaram indignadas com essa atitude brusca, né, dessa invasão, porque era uma coisa agressiva. Então as pessoas, elas ficaram assustadas e elas começaram a se recusar a tomar vacina. Porque para eles, não foi, como é que esse homem quer obrigar todo mundo a tomar vacina assim do nada, da forma brusca, tá? Tem alguma coisa errada. A população começou a ficar com a pulga atrás da orelha, né? E aí teve a primeira revolta da vacina, que as pessoas começaram a se recusar a tomar as vacinas e eles botavam para fora os profissionais de saúde para não entrar na sua casa, né? E então foi muito engraçado, né, essa questão da revolta das vacinas, porque eles eram empunhados dessa forma, né? Mas a partir desse fato aqui foi criado, né, a vacinação obrigatória nessa época. E agora vamos para a tramitação da criação do SUS, porque tudo isso foram criados, né,
todo o processo ali, mas o SUS ainda não era SUS, né? Então, em 1986, a gente teve uma Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira vez onde eles permitiram que a população pudesse opinar. Hoje, atualmente, as conferências nacionais de saúde, elas são para isso, para a população expor, né, o que está faltando, o que precisa melhorar. Então, ela reúne profissionais, ela reúne vários profissionais e ela reúne a população. E nós podemos participar e nós podemos opinar como população comum. E em 1986 foi a primeira vez que foi vista esse modelo, né? E aí eles colocaram esse conceito de que saúde era um direito de todo mundo e todo mundo podia opinar de como queria a sua saúde, né? Então foi aí que começou esse conceito de ouvir mais a população, né? E aí no ano seguinte a gente foi criado, né, o Sistema Unificado de descentralizado de saúde, que é o SUDES, né? Ele se aprofundava nessas questões de saúde, né, no sistema único, e aí começaram a criar várias operações, vários programas dentro dele, né, que foi intitulado como o SUDES. E os objetivos dele, né, os principais objetivos básicos eram a universalização, que a gente conversou ontem, dele ser, né, universal, dele ter equidade, igual para todo mundo, e descentralizado, dele não ser só central em um lugar, de ter só ele tem que ser descentralizado. Todos os lugares podem, a gente pode ter acesso. A gente não tem acesso só a por exemplo, posto de saúde. Não, a gente tem acesso a um exemplo, né? A um pronto-socorro, a um posto de saúde, a uma UPA, entendeu? Trazendo o exemplo pra gente. Mas nessa época não tinha tantos recursos, né? E aí começou as primeiras, né? A primeira andada para a criação do SUS. E em 1988, né, teve a institucionalização do SUS pela Constituição Federal, né, sobre a Seguridade Federal. Então, foi realmente imposto que saúde era um direito de todos. Se saúde era um direito de todos, a gente precisava ter um programa que desse saúde para todo mundo. Então, o princípio básico do SUS foi esse. Saúde é um direito de todo mundo. Como é que a gente vai fazer para dar saúde em direito de todo mundo? Vamos pensar. E foi criando programas, até que, finalmente, em 1990, a gente teve a regulamentação do SUS, né? E foi criado a Lei 8.080 de 1900, que é a lei que regulamenta o SUS, é a lei oficial do SUS. Não esqueçam nunca dessa lei, a galera que vai fazer concurso, porque essa lei cai até hoje. Ela não cai nela, despenca nos concursos públicos, tá? A Lei 8.080 de 1990, que é a regulamentação do SUS, tá? Que dentro dele, ele coloca as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização do funcionamento desses serviços de saúde. Então, todo o processo de dentro do SUS começou aqui. Tudo que tinha dentro do SUS, promoção, prevenção, tratamento, né? Toda a questão de organização do financeiro da saúde, quanto que ia. Agora a gente tem que destinar uma verba para cá, porque agora a gente tem um programa grande de saúde. Então, X de verba vai ter que ir para o SUS. Foi a partir daqui que tudo começou, 1990. Então, vocês veem que o SUS oficial, ele é um bebê, né? Assim, teve gente, eu tenho certeza que tem gente aqui que é antes da regulamentação oficial do SUS, né? Que nasceu antes da regulamentação oficial do SUS. Eu, por exemplo, sou de 94, né? Quando eu nasci, tinha 4 anos do SUS. Eu já nasci na rede do SUS, né? Do SUS mesmo, sendo o nome de SUS. Então, assim, é um bebê ainda, né? E aí, a gente entra, né, num fato importante, que são as fases da história natural da doença. Como que começou? Quais são essas fases, né? Como que a doença, ela progride, né? Isso é uma coisa muito importante até pra gente entender quando a gente tá doente. Então, a gente tem 4 fases natural da doença. Isso vale para qualquer doença. São doenças em geral, tá? Causadas por vírus, bactérias, parasitos, qualquer agente,
tá? A gente tem 4 fases. A primeira é a fase inicial, tá? Que é a fase de suscetibilidade. A fase patológica, né? Que é a pré-clínica, fase patológica pré-clínica. A terceira fase, que é a fase clínica de fato. E a quarta, que é a fase de incapacidade residual. Então, o que é cada uma dessas? A fase inicial. Nesta fase, ainda não há doença propriamente dita, mas existe o risco de adoecer. Sabe, gripe, né? A gente tá ali, a gente não tá gripado, mas a gente tá em um meio que tem várias pessoas gripadas. Então, nós estamos em uma fase de suscetibilidade para gripar. E estamos, quem não pegou Covid, né, e quem já pegou e passou muito tempo, está nessa fase, né, nessa fase inicial. Nós todos estamos suscetíveis a pegar o vírus porque ele está presente, né, em todo lugar. E aí temos a fase, né, pré-clínica, que é a fase patológica. Nessa fase, a doença ainda está no estágio de ausência de sintomas. Então, você tem a doença, mas você tem a ausência de sintomas. Mas o organismo apresenta alterações patológicas. Quando a gente pega no caso da gripe, né? Ela fica um tempo, o vírus da gripe, ele fica um tempo ali sem sintomas, ele fica ali quietinho, mas a gente sente o corpo dando sinais, né? A gente sente o corpo diferente, a gente sente uma moleza diferente, né? E aí isso é o teu corpo dando sinais, mas nenhum desses sinais são propriamente os sinais da gripe, né? Por exemplo. E aí nós temos a fase clínica, né? Que é, de fato, a fase da doença, né? A doença já se encontra em estágio adiantado, com diferentes graus de acometimento. Agora a gente já tem sintoma, a gente tem tudo aparecendo que tem direito a uma doença, né? Em estágios mais avançados. E a fase de incapacidade residual, né? Quando a doença ela já pode progredir de uma forma mais grave, né? Ela pode levar à morte ou alterações mais graves, deixando sequelas, né? Igual no caso que a gente tem da Covid, né? Muitas vezes a Covid para na fase clínica, né? E infelizmente várias vezes ela levou na fase de incapacidade, né? Que algumas pessoas ficaram com sequelas e outras pessoas vieram, né, a morrer. E quais são os fatores determinantes das doenças? Quais são os fatores que vão determinar essas doenças? Nós temos 2 fatores principais, os endógenos e os exógenos. Os fatores endógenos, eles são fatores que vêm de dentro. Eles são fatores que nós já temos com a gente, né? Os riscos, né? Herança genética. Então, tem algumas pessoas que têm propensões a ter algumas doenças específicas mais do que outras pessoas. Isso é, né, um fator endógeno. A anatomia e a fisiologia, né, do nosso organismo, né? Por exemplo, algumas pessoas que nascem faltando um órgão ou que têm algum problema, elas são suscetíveis, né, a algumas cepas de doenças, né? O estilo de vida da pessoa, né? Como que ela vai, como que ela se comporta, o que ela come, o que ela bebe, igual o colega comentou, né? Os nossos hábitos, eles falam muito, né, sobre isso. E aí agora temos os fatores exógenos. Esses fatores exógenos, eles falam com relação ao ambiente onde a gente vive, tá? Então, o ambiente biológico, né, que são os determinantes biológicos dentro do ambiente, é a questão da nossa saúde, de estarmos com a saúde bem, o sistema imunológico bem, as pessoas ao redor estarem saudáveis, né? Temos o ambiente físico, que são os determinantes físico-químicos, né? Questão de acessibilidade a medicações. Temos o ambiente social, determinantes socioculturais. É o ambiente onde a gente mora, se é um ambiente onde tem saneamento básico, tem água, tem luz. Eu me sinto confortável nesse ambiente, né? Eu me sinto seguro nesse ambiente. Então, esses são fatores que vão determinar, né, o curso da minha doença, né? E a classificação dos agentes de saúde. Quais são esses agentes de saúde? Temos os agentes biológicos, né, que são bactérias e vírus, né? A gente tem os agentes genéticos, que é a questão de cromossomos, né, alteração de cromossomos, no caso da síndrome de Down, que é uma alteração cromossômica.
que ela pode, né, vir a causar a síndrome de Down, a doença, como tem várias outras doenças genéticas, né, de cromossomos ou até de outras etnias genéticas que nos dão, né, de fato nos deixam doentes, né. Tem os fatores químicos, que são os nutrientes, as drogas, os gases, né, o fumo, o álcool. Então, são fatores se a gente se alimenta bem, né, se a gente está bem nutrido, se a gente tem acesso a drogas, né, se você está exposto ali a gases nocivos, os efeitos físicos, né, a radiação, né, radiação de celular, de computador, de luz, né, tudo isso tem radiação, né, a questão do veículo, né, o atrito e o impacto, né, de veículos, né, é aquele atrito do veículo fazendo assim em buraco, isso também, né, levam a gente ficar doente, né, parece uma coisa besta, mas a gente fica doente por causa desses agentes. E psíquicos, né, os psicossociais, que vem o estresse, né, às vezes, muitas vezes causado por desemprego, às vezes causado por estresse em casa, muitas vezes causado pelo o trabalho, né, carga excessiva, e isso também nos adoece. Estamos em uma fase hoje do mundo inteiro, que as pessoas adoeceram psicologicamente, porque elas foram acometidas de vários problemas. Elas foram acometidas pelo desemprego, elas foram acometidas porque tiveram que abandonar, né, os seus empregos, as suas rendas. Elas foram acometidas porque ficaram em casa, né, trancados, com medo. Então, muita gente adoeceu psicologicamente, né? E, gente, é isso. Olha, vocês ficaram reclamando, a aula de hoje é bem devagar, é bem pouquinha coisa. A minha intenção era terminar por esse horário mesmo, porque eu sabia que vocês iam discutir sobre vacina. Então, gente, eu comecei a falar um pouco dessa parte, né? E amanhã nós vamos entrar propriamente dito a parte onde o técnico de enfermagem, onde ele vai atuar na questão de prevenção, do controle, como é que a gente vai fazer. A gente já sabe quais são as doenças, agora a gente vai entrar na questão de tratá-las, né? E a gente trata e a gente previne quais são as ações que a gente vai fazer para melhorar a qualidade de vida e de saúde. Tá ok, gente?